o meu foco, o nosso foco, é nós percebemos como nós recebemos isso. Eu dizia-vos, numa das séries, que quando alguém te dá algo, eu se pego nesse guardanapo e dou-te o guardanapo, tu não sabes se eu te dei de coração ou não te dei de coração. Mas se eu te digo, olha, não só estou a te dar o guardanapo, olha para o meu espírito. Como está o meu espírito, é como eu estou a te dar. Por isso é que muitas vezes nós dizemos, deste mesmo de coração ou não deste de coração? Quando Deus queria nos dar a herança dele, Ele não nos deu só herança. Amém? Ele nos deu também o espírito dele. Para que nós pudéssemos saber que Ele nos deu verdadeiramente de completo agrado todas as coisas. Para que nós tivéssemos a certeza de que não nos deu porque alguém lhe esforçou, de que não nos deu porque alguém lhe obrigou, mas deu de todo o seu coração. Por isso é 1 de Coríntios 2, do versículo 11, 1 de Coríntios 2, versículo 12 diz: qual dos homens sabe a coisa que está no seu espírito, senão o próprio homem? Assim também, as coisas de Deus, só o Espírito de Deus é que pode conhecer. Paulo estava a nos mostrar como o Espírito de Deus é que nos deu as coisas. Veja, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como só o Espírito de Deus é que sabe as coisas dele. Então ele queria que nós soubéssemos o que ele nos deu. E para que nós soubéssemos o que ele nos deu, ele não chamou alguém para vir ser testemunha. Não chamou Paulo, não chamou Moisés, não chamou ninguém. Ele chamou o próprio Espírito dele para ser testemunha de que ele é nosso Pai, de que ele nos deu as coisas que ele verdadeiramente queria nos dar, para que tu não tivesses dúvida que as bênçãos da parte de Deus, quem te deu, foi Deus. E se é Deus que te deu, ninguém pode te receber. Nem templo, nem bruxos, nem coisas da família, nem coisas do outro sítio. Ninguém simplesmente pode te receber. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Agora veja, avança no 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Porque se nós recebêssemos o Espírito do mundo, íamos ter dúvida das coisas que o Espírito de Deus nos deu. Íamos ter mais confiança das coisas que o Espírito do mundo dá. E por isso é que as pessoas que estão no mundo têm confiança das coisas do mundo. Esse dinheiro é meu, esse carro é meu, isso aqui é meu. E entregam o coração dele naquelas coisas porque sabem de onde receberam. Do Espírito do mundo. Avança. Mas desculpe, não avança. Mas o Espírito que provém de Deus. Esse Espírito que nós recebemos. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Foi por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Então, quem não tem o Espírito de Deus, não conhece as coisas que Deus deu gratuitamente a Ele. Por isso é que as pessoas do mundo só vivem. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. E por isso é que quando um filho de Deus também deixa de andar em espírito, fica maluco, começa a se comparar, começa a competir e começa a perder certeza das coisas que o Espírito de Deus te deu. Por isso quando tu estás a orar, estás bem firme na comunhão, na meditação, tu ficas em paz, mesmo com algumas coisas que ainda não tens, mas te distancia só disso, vais começar a ficar maluco e abres a porta para a depressão na tua vida. E a depressão não é um espírito que provém de Deus, é um espírito que provém de onde? Do mundo. Infelizmente é assim que muitos filhos de Deus estão. Deprimidos, porque têm recebido espírito que provém do mundo. Mas glória a Deus que essa não é a vossa porção. Vocês receberam o espírito que provém de Deus. Dentro do espírito que provém de Deus não tem depressão, não tem ansiedade, não tem comparação, não tem. Vocês receberam o espírito que provém de Deus e vocês sabem verdadeiramente o que Deus vos deu
E quando vocês sabem o que Deus vos deu, automaticamente sabem o que Deus não vos deu. E poderão negar nas vossas vidas aquilo que Deus não vos deu, está na vossa vida. Poderão com autoridade expulsar nas vossas vidas aquilo que Deus não vos deu. Alguém está aqui até aqui? Avança agora. Dessas coisas que Deus nos deu, amém? Dessas coisas que Deus nos deu, é que nós falamos. Paramos aqui no domingo passado, vocês se lembram? Das quais também falamos, não com palavras ensinadas, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Ou seja, já que recebemos o Espírito de Deus para que pudéssemos saber as coisas que Deus nos deu, depois de sabermos as coisas que Deus nos deu, é essas coisas que nós falamos. Não fala na tua vida o que Deus não te deu. O fato de estar acontecendo não quer dizer que Deus te deu. Alguém está comigo? O fato de estar a sentir não quer dizer que Deus te deu. O fato de estar a ver não quer dizer que Deus te deu. Fala na tua vida, fala da tua vida, fala sobre a tua vida aquilo que Deus te deu. O fato de estar acontecendo uma doença não quer dizer que Deus te deu doença. Então, quando tu fores falar, já não vais falar a doença, vais falar de saúde divina, porque Deus não te deu doença, Deus te deu saúde divina. O fato de estás a passar por alguma depressão não quer dizer que vais falar de depressão, porque Deus não te deu depressão, Deus te deu a alegria que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não fala aquilo que a vida está a te dar, fala aquilo que Deus te dá. Não fala aquilo que o telejornal está a te dar, não fala aquilo que os sites de fofoca estão a te dar, fala aquilo que Deus te deu. Só que para que tu fales aquilo que Deus te deu, tu precisas de ter o Espírito de Deus. Porque quando Deus te dá uma coisa, eu comecei dessa maneira, de propósito, Ele te dá a partir do Espírito. Oh, obrigado. Ele te dá a partir do Espírito. Deus não te dá nada assim em primeira mão. Bem, na verdade, Deus não te dá nada assim. Deus coloca no teu Espírito. E sabem qual é a forma como Deus coloca no teu Espírito? Não pega só no Espírito dele e te dá, tira do Espírito dele e põe no teu Espírito, não. Ele pega o Espírito dele com tudo o que Ele quer te dar e coloca em ti. Então, quando a Bíblia diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, a Bíblia está a dizer, não recebemos as coisas que vêm do mundo, as palavras do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. E tudo que está no Espírito de Deus, automaticamente está em ti. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Amém. Essas coisas que nós recebemos do Espírito de Deus, não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Você não vai falar das coisas de Deus com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Eu estou mal, eu mesmo, minha vida não tem mais nenhum sentido. Acabei mal. Minha família está destruída. A minha família não tem... palavra mais difícil que nunca mais podes falar. Não tem mais solução para a minha família. O quê? Não tem mais nenhuma solução para mim. O quê? É isso que Deus te deu? Isso é sabedoria humana ou sabedoria divina? Humana. E a Bíblia está a dizer, as coisas que Deus nos deu, não falamos com sabedoria humana. Não falamos com as palavras, veja, com as palavras que a sabedoria humana ensina. Não falamos com as palavras que a sabedoria humana ensina. Quais são as palavras que a sabedoria humana ensina? Não falamos com essa palavra. A vida tem altos e baixos. É sabedoria divina ou humana? Não falamos com sabedoria, com a palavra sabedoria humana ensina. A vida é assim mesmo, se entorta e depois se ajeita. Não falamos com a palavra que a sabedoria humana ensina. Sabedoria humana até pode ser boa, mas não é a sabedoria que traz à tona as coisas que recebemos do Espírito de Deus. Não é. Sabem por que a vida de muitos de vocês está como está? Porque falaram muita sabedoria humana nas vossas vidas. Até cantada, até música. Até sobre as vossas vidas sentimentais, muitos de vocês falaram sobre sabedoria humana. A vida é assim. Amor vem.
cantamos sabedoria humana, declaramos sabedoria humana, mas as coisas que recebemos da parte de Deus, não falamos com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O que isso quer dizer? Tratando as coisas espirituais de maneira espiritual. Quando tu começas a falar palavras de sabedoria humana na tua vida, tu estás a tratar coisa espiritual de maneira carnal. E não vai ter nenhum efeito. O que acontece? Muitos de vocês, aqui na igreja, durante 2 horas no domingo, falam sabedoria, falam palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Na semana, ligam o motor. Ligam o motor para falar de tudo que todo mundo está a falar. Ouve, quando não tens nada para falar, cala a boca. Não distrata a tua vida. Só porque todos estão a falar à toa sobre as vidas dele. Nesse país mesmo não tem solução. Solução é emigrar. Para ti nunca mais vai ter solução. Nunca mais terá solução. Como quis mesmo só viajar, então antes de viajar, o homem é assim, o ser humano é assim, antes de sair do sítio, tem que ainda, esse tapete mesmo está mal. É porque não quer mais ficar no tapete. Oi, quando tu entras nessa dimensão, entende que as palavras não dependem do lugar. Entendes que as palavras que o Espírito Santo ensina não dependem do lugar para dar certo. Se palavras deram certo no vale de ossos secos, os ossos secos ressurgiram à vida no vale de ossos secos, seja em Angola, seja em qualquer lugar, se eu tiver as palavras certas que o Espírito Santo ensina, é uma questão de tempo para eu começar a dar resultados da parte do Espírito. Eu não estou a dizer não viaja, eu estou a dizer que você pode viajar sem ter as palavras do Espírito, lá também não vai dar certo, mesmo lá onde está tudo certo, o problema não é o lugar. Não com palavras que o Espírito, que a sabedoria humana ensina. Deus nos deu coisas, mas o nosso problema é que nós não podemos receber essas coisas, porque não falamos com palavras que a sabedoria do Espírito ensina, mas falamos com a sabedoria humana, e pensamos que é normal. Se eu chego no tribunal para receber a minha herança divina, quando eu chego no tribunal para receber a minha herança, eu se chegar no tribunal em que estão a falar só português, eu tenho que ter um tradutor. Se eu não tiver tradutor, eu posso falar na lingui, quero, me deem, give me. Se é português, ninguém vai me dar. E se eu não cumpro os trâmites também para receber, se eu não mando um requerimento, ninguém também vai me dar. Porque eu não estou a falar com palavras que são possíveis de serem entendidas naquele tribunal. Da mesma maneira, quando Deus te dá uma coisa, você não pode receber com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Apenas poderás receber com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então o problema não é que Deus não te deu nada, é que você sempre tentou receber com palavras ensinadas pela sabedoria humana, quando pelas tuas palavras tu crias as coisas, e tu estás a tentar criar algo que tu não recebeste. Quando tu mudas as palavras, diz bem, não vou mais falar da palavra da sabedoria humana, vou agora começar a falar com palavras que o Espírito Santo me ensina. Se a palavra de Deus está dizendo que a minha caminhada é de glória em glória, então eu vou falar sobre mim de glória em glória. Pode estar acontecendo alguma coisa triste aqui, mas eu vou falar com base nas palavras que o Espírito ensina. Alguns de vocês estão muito perto das coisas que Deus queria que vocês pegassem, estão colados, imagina que a coisa é essa, mas está mesmo dentro da coisa, e está a dizer, nada, Deus está a demorar para me abençoar, aqui, Deus está a demorar muito, e Deus está a dizer, eu já te abençoei com toda sorte de bênção, e em vez de estar a reclamar, devias começar a dizer, eu recebo pela fé, eu agradeço pela fé, mas tu estás aí perto, Deus me esqueceu. E pensamos que Deus tem pena de nós, amados. Deus teve pena de nós há 2000 anos na cruz, em Cristo Jesus. Deus não é um Deus injusto para sentir mais pena de ti. E tu também não és a mais miserável do mundo. Não ganhaste campeonato da pena, mundial da pena, não ganhaste.
aprenda a falar com sabedoria ensinada pelo Espírito. Se tem sabedoria humana, é porque tem sabedoria o quê? Divina. Divina. E depois ele diz, mas com as que o Espírito Santo ensina. Quer dizer que o Espírito Santo ensina isso aqui que eu queria falar hoje, amados. Quer dizer que o Espírito Santo pode te ensinar o que vais falar em cada momento, em cada lugar. Quer dizer que o Espírito Santo pode te instruir como chegar, pode te instruir como apresentar uma proposta, pode te instruir como começar um negócio, pode te instruir como começar uma nova empresa, pode te instruir. Palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Porque se não for assim, amado, a tua vida é espiritual. Tu vais tentar guiar de maneira carnal. Por isso é que muitos dos filhos de Deus tentam viver a maluca, não dá certo. Por quê? Porque já tem um Espírito dentro de ti. Tu podes tentar ficar maluco, podes tentar fazer, vais longe de tudo que tem a ver com Deus, mas alguma coisa não dá certo. Os do mundo que estão a viver à toa, estão a dar certo, mas você de Deus tentando viver à toa também, não está a dar certo. Até que vais perceber que eles estão numa frequência e eu estou numa outra frequência. Ontem eu vi alguém, um jovem, passava na rua, ele estava andando com um bandido. Eu olhei para o jovem, Deus me disse, esse outro é servo do Senhor. Ele fala que aquilo aí para ele não vai dar certo. Esse ano, se ele não sair dessa vida, vai morrer. Eu disse, mas Deus, o outro já está há muito tempo. Do botão, desculpa. O outro já está há muito tempo, nunca morreu. Já foi muita. Mas fala naquele que ele vai morrer. Eu ainda argumentei com Deus, mas o outro que anda vir aqui sempre me pedir ajuda. Já está há muito tempo, não está a morrer por quê? Deus me disse, aquele ali ia à igreja, orava, a família dele ora por ele. Ele não é para estar naquele caminho. Eu cheguei até o tal bandido, ele estava. Eu disse, não te enfeita andar assim. Ele disse, não te enfeita andar assim. Endireita teu andamento. Começou a endireitar devagar. Você não é bandido. Estás a se fazer de bandido. Não te enfeita também ser bandido. Fala bem. Pastor. Quando comecei a lhe falar, ele disse, se não sair dessa vida até no final desse ano, eu vou ir no teu óbito. Como assim, pastor? Quero te ver no meu óbito. Vai me ver como? No teu óbito. É você que vai morrer. Eu, pastor? Sim. Quem mandou me falar isso, pastor? Eu disse, é Deus que mandou te falar isso. Pastor, minha família mesmo todos oram. Eu mesmo sou que ando tentar se... Eu disse, não dá para nós tentarmos conduzir a nossa vida de maneira natural quando já recebemos o Espírito Santo. Não vai dar certo. Por isso é que feitiçarias e bruxarias feitas contra pessoas como nós não resulta. Alguém está comigo? Não dá para resultar, porque há um Espírito que já nos cobriu, que já nos encheu, que já está em nós de uma maneira que não temos mais outra vida senão a vida do Espírito. Não a vida do Espírito. Quando eu li isso, eu disse, calma aí. Então, se não é para nós falarmos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, isso quer dizer que o Espírito Santo, ele próprio, também ensina, também tem ensino das palavras dele, também pode nos dar palavras. Foi então que eu me lembrei que Jesus certa vez disse aos seus discípulos, quando vos levarem nos magistrados, quando vos acusarem, quando vos injuriarem, não se preocupem com o que haveis de falar, porque naquele mesmo momento eu vos ensinarei o que vocês vão falar. Naquele mesmo momento eu vos ensinarei o que hão de falar. Lucas 12:11. Lucas 12:11. Glória a Deus. Alguém está sendo abençoado aqui? Amém. Lucas 12:11. Diz assim. Lucas 12:11. Diga comigo, eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Veja. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Quando vos levarem
em lugares em que alguém está a vos julgar, em que alguém está a vos acusar, em que alguém está a vos distratar, não se preocupem com o que vão dizer. Não estejam ansiosos. Ele falou aquilo sobre aqueles homens, mas eu falo aquilo sobre vocês. Quando parecer que nada está a dar certo, não esteja ansioso. Não esteja preocupado com o que há vez de dizer, com como irão falar, como irão responder. Não. Apenas se encha do Espírito. Por quê, pastor? Coloca no versículo a seguir. Porque na mesma hora, diga comigo, na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Então, quando Paulo estava a falar que as palavras que nós recebemos da parte de Deus, a herança que nós recebemos, as coisas que nós recebemos, não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Paulo então sabia que o próprio Espírito também ensina palavras que tu deves falar na hora certa. Paulo disse aquilo, Jesus disse isso aos seus discípulos: quando vos levarem em lugares complicados, não se preocupem, o Espírito Santo vai vos ensinar o que devem falar. Da mesma maneira eu vos digo a vocês, quando estiverem diante de alguma dificuldade, o Espírito Santo na mesma hora vos ensinará o que devem falar. Quando estiverem diante de alguma situação difícil, o Espírito Santo na mesma hora vos ensinará o que devem falar. Mas não falem outra palavra, falem a palavra do Espírito. Falem a palavra do Espírito. Pastor, como é que isso acontece? Dá-nos exemplos na Bíblia, pastor. Se Jesus não tivesse dito naquele momento: Pai, afasta de mim esse cálice. Se ele dissesse só isso: se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas depois disse uma outra palavra que só o Espírito Santo ensina: todavia, seja feita a tua vontade. Palavra que o Espírito Santo ensina. Paulo, diante da dificuldade, Paulo, diante daquela situação toda, diante da dificuldade, na prisão, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele disse isso, ele estava numa prisão, com fome e com feridas, mas ainda assim, não deixou de falar as palavras que o Espírito Santo ensina. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cercado pelo exército romano, não disse outra coisa, disse: em todas essas coisas que estão a passar, que eu estou a passar, eu, Paulo, sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus, amado e amada, diante de qualquer dificuldade, fala não o que estás a viver, mas fala o que o Espírito Santo te ensina. Ainda que esteja a faltar N coisa, não diga que está me faltar tudo. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que sejam momentos difíceis, não perca a confiança. Diga: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, prevalecem para sempre. Fala palavras que o Espírito Santo ensina. Não fala palavras que homens estão a falar. Não fala não, se deu errado para os outros, certamente dará errado para mim. Fala palavras que o Espírito Santo ensina. Vejam, Jesus Cristo estava a morrer, mas como ele sabia que iria ressuscitar, e quem lhe ia ressuscitar era Deus, ele disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Com quem diz: olha, como eu sei que vamos voltar a se encontrar, quem vai trazer o meu Espírito de volta és tu. Pai, não disse: Pai, ei, me abandonaste mesmo. Ele gritou: Eli, lama sabachthani. Mas depois, em algum momento, ele disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Fala palavras que o Espírito Santo ensina. Diante de dificuldade, diante de dor, não fala o que estás a sentir, fala o que o Espírito Santo falaria. Sobre o teu marido, fala o que o Espírito Santo falaria. Sobre tua esposa, fala o que o Espírito Santo falaria. Sobre os teus filhos, fala o que o Espírito Santo falaria. Sobre a vossa situação financeira, fala o que o Espírito Santo falaria. Palavras ensinadas não por sabedoria humana, mas pelo próprio Espírito Santo. Alguém está aqui? Amém. Alguém está sendo abençoado? Amém. Alguém sendo abençoado? Palavras que o Espírito Santo ensina. Esse é o código para tu receberes as coisas que Deus tem para ti. Esse é o código. Jesus falou isso. Está sentado no trono, à direita do Pai, porque falou palavras que o Espírito Santo ensina.
Paulo falou isso. A Bíblia diz que ele foi levado ao terceiro céu, viu coisas que ninguém podia ver, que ninguém podia falar, porque falou palavras que o Espírito Santo ensina. Ei, quem mais? Posso falar sobre vários homens. O que eu quero apenas que tu percebas é que o que vai diferenciar é o que tu falas, não o que Deus te deu ou Deus não te deu. Deus em ti, a ti, já te abençoou com toda sorte de bênção. Não fala maldição. Não fala. Por isso é que muitos filhos de Deus, porque vejam, todos nós somos herdeiros de Deus, mas sabem por que nem todos vivemos isso? Porque nem todos falamos palavras que o Espírito Santo ensina. Esse é o ponto, amados. Esse é o ponto. Deus já te disse que tu és abençoada com toda sorte de bênção. Deus já te disse que te dei todas as coisas, mas porque chegaste aos 30 ainda não casaste, Deus me esqueceu. Palavras que o Espírito Santo ensina. Porque o teu make-up acabou. Ei, estou me sentindo feia. Estou mal. Palavra, o que o Espírito Santo disse? Você é criada à imagem e semelhança de quem? Então, quando tu és criada à imagem e semelhança de Deus, e tu estás a dizer que tu és feia, eu te pergunto, Deus também? Alguém aqui falou, Deus também é feio, porque você foi criada à imagem e semelhança dele. Ei, palavras que o Espírito Santo ensina. Pastor, onde é que estão as palavras que o Espírito Santo ensina? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não fala o que o mundo fala, fala que o Espírito Santo te ensina. Agora, para que tu possas falar o que o Espírito Santo te ensina, é necessário tu teres o Espírito Santo dentro de ti. E esse é o verdadeiro ponto. Eu vou terminar dando algo que pode parecer básico, mas é fundamental. Nós falamos isso nas escolas bíblicas, aqui nos treinamentos e tanto mais. Veja, o Espírito Santo não está em nós à toa. Há uma razão. E se você é filho de Deus, estás aqui, você não tem uma comunicação com o Espírito, se analisa. Se analisa, porque certamente você não está a viver a vida de filho de Deus. Um filho de Deus, para viver a vida que o filho de Deus, que Deus tem para ele, é preciso ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz, aqueles que são os filhos de Deus, serão guiados pelo Espírito Santo. Quem te guia? O que te guia? O que te move? O que te conduz? O que é? O que é? Se não for o Espírito, certamente há um outro Espírito que está a te guiar. E vamos parar essa brincadeira, não é o Espírito Santo que está a me guiar, mas também não é o Espírito do mundo. Estás enganado. Se não é o Espírito Santo que está a te guiar, é o Espírito do mundo que está a te guiar. E você é filho de Deus. A maneira que você tem de ser guiado pelo Espírito é não se inclinando na carne. Porque quando tu te inclinas na carne, tu vais falar sempre daquilo que tu sentes, daquilo que tu ouves e daquilo que tu vês. E a Bíblia diz que a inclinação para a carne gera morte. Por isso é que muitas coisas não vão mesmo dar certo, porque estás a inclinar para a carne. Mas depois a mesma Bíblia diz que a inclinação para o Espírito gera vida e paz. O grande problema é que muitos filhos de Deus têm um Espírito neles, mas não sabem. Vivem como se não tivessem. Vivem secos, vivem vazios. Mas glória a Deus que esse tempo acabou. É chegado o tempo em que vocês serão cheios do Espírito Santo. É chegado o tempo em que pelo Espírito vocês irão discernir as coisas que Deus vos deu. Todas as coisas. Tem lá alguma coisa menos? Todas as coisas. Todas as coisas. Eu hoje só queria vos mostrar que Ele vos ensinará o que falar. Mas pela palavra de Deus, aí nos diz claramente que nos ensinará todas as coisas. A maior riqueza que tu tens na tua vida é ter comunhão forte com o Espírito Santo. Quanto mais comunhão tu tens com alguém, mais tu recebes dessa pessoa, mais tu entendes dessa pessoa. Só existem duas formas de tu sentares nesta manhã na mesa em que está o presidente da República ou alguma outra entidade alta nesse mundo. Só existem duas formas. Ou tu tens algo que essa pessoa precisa, ou então você é íntimo dessa pessoa. Só existem duas formas de nós estarmos na mesma sala. Ou temos algo em nós dois, partilhamos interesse, ou temos intimidade. Ei, queres entender mais das coisas de Deus e receber rápido? Tenha intimidade com o Espírito Santo.
há coisas que não é para serem ditas e faladas a qualquer pessoa, é para serem ditas e faladas a pessoas que são íntimas de nós. Se eu não tenho intimidade contigo, mesmo que eu tenha algo que é teu, eu não poderei chegar e dizer assim: amor, tenho algo para te entregar. Até isso pesa. Por quê? Porque não temos intimidade. Mas se temos intimidade, estamos juntos, pini e puc, como se diz na gíria. Há coisas que eu nem vou precisar te falar. De tanta intimidade que tu tens, tu até poderás só já tirar, tu até poderás só já receber. Da mesma maneira, Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, nos tornou herdeiros dele, mas a maneira que nós temos de receber a herança é pelo Espírito. E quanto mais comunhão tu tiveres com o Espírito Santo, mais você irá perceber as coisas que Deus te deu gratuitamente. E também intimidade te ajuda a perceber o que não é Deus que te deu. Sabem quando vem te contar alguma coisa sobre alguma tua amiga e tu diz assim: não, a Rosa não era capaz de fazer isso. Quantos se lembram disso? Não, a Rosa não seria capaz de fazer isso. Isso não é da Rosa. Eu conheço bem a Rosa. Sei que a Rosa não faria isso. Amado, se você pode falar isso de um ser humano, certamente você também saberá falar que Deus certamente não poderia me mandar essa doença. Deus certamente não poderia me mandar pobreza. Deus certamente não poderia me mandar medo. Logo tu irias distinguir que aquilo não veio do Espírito de Deus e negarias aquilo na tua vida. Intimidade. Intimidade. Por causa da intimidade, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus não falou alô, mas falou a Abraão. Por quê? Porque a herança de Abraão era que ele seria abençoado em toda a terra, e toda a terra seria bendita por causa dele. Como Abraão tinha intimidade com Deus, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, meu amigo, estou para destruir uma cidade. Deus sabia que naquela cidade tinha lá uma semente de Abraão. Como Abraão foi chamado para ser bênção na terra, semente dele estava naquela terra, não poderia ser destruída aquela terra sem antes Deus falar com alguém com quem ele tinha uma aliança, um compromisso, uma herança. Por isso Deus chegou a Abraão e lhe disse: Abraão, vou destruir. Não tens nada para dizer? Abraão disse: se tiver lá 50 pessoas, será que vai destruir? Não, não vou. Se tiver lá 30 pessoas, será que vai destruir? Não, não vou. E se tiver 10, será que vai destruir? Não, não vou. E se tiver só uma? Não, também não vou. Então está lá um meu sobrinho chamado Ló. Deus mandou 2 anjos para ir buscar sobrinho de Abraão. Não foram buscar Ló, foram buscar sobrinho de Abraão. Por quê? Porque Abraão era herdeiro de Deus e tinha intimidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, você é herdeiro de Deus. Não só tens intimidade com o Espírito Santo, como o Espírito Santo vive dentro de ti. Vive dentro de ti. Deus não fará nada sem te comunicar por causa da herança que tem contigo. Deus não andará sem te comunicar por causa da herança que tem contigo. Tudo isso by the Spirit, pelo Espírito, pelo Espírito. Tenha intimidade com o Espírito. É isso que quer dizer: vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. O que é que tu não sabes fazer? Não só da escola, mas como da vida. O que é que tu queres resolver? Como escolher marido? Todas as coisas. Como escolher mulher? Todas as coisas. Como começar um negócio novo? Todas as coisas. A semana passada, há 2 semanas, penso eu aconselhava alguém e dizia: olha, antes de tudo, vou aconselhar de novo aqui todas as pessoas. Aqui tem muitos jovens. Eu considero ter acertado na mulher com que eu me casei. Considero. Mas eu me lembro, antes de me casar, de ter declarado a mim mesmo que queria ficar 2 anos sem namorar, sem nada, e queria ter intimidade com o Espírito Santo. Algumas pessoas olharam para mim na altura, jovens,
E disseram assim, não, tu és maluco, tu és doido. Inclusive existiam mulheres que também queriam ter alguma coisa comigo, e casar, e fazer família. Mas eu dizia, nesse momento, não é isso que eu quero. Eu não dizia não quero, eu disse, nesse momento, o que eu quero é garantir que os meus olhos espirituais estejam abertos, para quando eu escolher, não seja por corrida, por pressão, por comparação, por competição. Muita gente casou à toa. Muita gente vai casar à toa. Muita gente está a casar porque escolhe com base na carne somente. Como é que você vai escolher alguém para toda a tua vida com base na carne? Alguém que teus filhos vão embora, vão ficar juntos com base na carne. Por isso vem o meu conselho. Antes de casarem, sejam cheios do Espírito Santo. E não tem como você ser cheio do Espírito Santo tendo um namoro de fornicação de 3 em 3 horas. E depois vai dizer, não pai, como vamos casar já? Não tem como. Seja cheio do Espírito Santo, para que Ele possa te ensinar todas as coisas. Para que um dia não seja tarde. Logo, o teu primeiro verdadeiro namorado / namorada, Espírito Santo. Pastor, Deus vai deixar de me ajudar? Deus não vai deixar de te ajudar, mas tu vais deixar de perceber Deus em pontos fundamentais, cruciais na tua vida. E não custa nada. É um intervalo de tempo em que tu vais crescer no caráter, em que tu vais crescer na personalidade de Deus em ti. É um intervalo de tempo em que tu vais te conhecer bem. É um intervalo de tempo em que tu vais te preservar para o teu marido e para a tua mulher. Isso não serve só para a mulher, até homem. Vocês não sabem o que cada envolvimento sexual te faz. Cada envolvimento sexual é um mapa tatuado na tua mente. Vai sempre comparar. Eu hoje atreveria-me a dizer, vocês vão me rir, mas pronto, vou falar. Casem virgem se puderem. Eu sabia que alguém ia me rir, mas vou repetir. Se puderem, quem ainda é virgem. Muito dos problemas nas relações é porque alguém já tinha uma estrada e você nunca atravessaste a estrada. Alguém já tinha uma estrada longa e você só atravessar a estrada. Nunca atravessaste. Nunca atravessaste a estrada. Há coisas que podem nos fazer evitar terapeutas. Infelizmente hoje isso se tornou algo banal. Mas é o que Deus disse. Imagine, os adultos que estão aqui estão a entender o que eu estou a dizer. Porque eu também, há uns 10 anos, uns 15, ia rir. Ia rir. Eu vivo. Eu, famoso, não sei o que e tudo mais. Ouçam, tudo que Deus fala é melhor. É só isso que eu vos posso dizer. Sejam cheios do Espírito para escolher namorado, namorada, noivo, casamento e tudo mais. Sejam. E se o Espírito Santo te falar não? Não fica teimoso. Pai, ela vai mudar. Pai, ele vai mudar. Você que vai mudar. Vamos mudar bem. Não priva a voz do Espírito. Porque até isso Deus pode te dar, mas como tu vais receber um bom relacionamento da parte de Deus se tu próprio estás a vir entregar teu relacionamento com Deus? Bom homem, esse aqui é o bom homem. Lhe muda. Os que já casaram
Vamos orar com vocês e por vocês. Os que ainda não casaram, deem espaço ao Espírito Santo nas vossas vidas. Não digam, sou pai, um alto, todo alto, depois um alto. Depois foste aí no Aná, não no Rodman. Apareceu um alto. Ele. A vida está alto, pode ser alto no caráter, minha irmã. Não brinca. Fica no Espírito, seja guiado pelo Espírito. E vou dizer mais: namoro não é obrigação, não é dever. Não existe uma lei em Angola, entendem? Jovem a partir dos 18 anos, 19 anos, deve namorar. Quem não namorar, vai na prisão. Não tem essa lei. Construa o teu caráter, construa a tua intimidade forte com o Espírito Santo. Eu digo-vos isso da minha parte. Se eu não tivesse feito isso em alguma parte da minha vida, certamente eu não estaria aqui. Certamente eu não estaria aqui. Se em algum momento eu não parasse para desenvolver a minha relação com o Espírito Santo, certamente não estaria aqui. Agora imaginem só o que seria eu não estar aqui. Eu sei que pode parecer algo muito pesado, muito tipo orgulho, mas imaginem, não era porque Deus não queria, Deus me chamou, eu teria negado Deus. Muitos de vocês, amados, negam Deus não porque não vêm domingo no culto, mas nas vossas escolhas pequenas, diárias, pequenas. Então, há namoro que tem que acabar, não estão fazendo nada. Estão a se desviar de dia, de noite, em todo momento. Acaba isso. Espera um momento para casarem. Agora, se homem trabalha... Como é que eu vim parar aqui, meu Deus? Homem, esse momento estás a namorar muito. É momento de tu treinares como vais ficar rico. Esse teu dinheiro que estás a dividir com essa menina... Até quando você chegar nos 27 anos, que um homem tem que ter alguma coisa dele, você vai ter só tua respiração e teus órgãos. Fica ambicioso, não há nenhuma pessoa, nem mulher nem homem, que não vai atrás de uma pessoa que deu certo. Dá certo primeiro na vida, não é dar certo na relação. Estás a vir mesmo no meu gabinete, você tem 20 anos, pastor, minha namorada, vou te dar coco. 20 anos é para você vir aqui, pastor, tem um caso de física, de matemática, tem um negócio para começar. Pastor, em que eu posso investir? Em que? Deus não deu Eva a Adão antes de lhe dar o jardim para governar. Você não tem nenhum jardim, não tem nada, nem capim tens. Deus abençoe a sua palavra. Nem capim. Vocês ainda me amam? Vocês têm certeza que ainda me amam? Jovens, adolescentes ainda me amam? Adolescentes já tem capim?